Uma boa noite, a paz a toda a igreja. Que alegria nós estarmos aqui mais uma quarta-feira. Gratidão a Deus, gratidão por sua infinita graça e misericórdia. E como a pastora Kellen orou, nesta noite, que verdadeiramente possamos conhecer mais o Senhor e conhecer mais da sua palavra, Hoje iniciamos o capítulo de número 4 de Romanos, Então eu gostaria que você acompanhasse conosco essa leitura. Nós vamos ler até o versículo de número 12, que é até onde nós iremos meditar, estudar, Vamos estar aí ministrando essa verdade eterna. Capítulo de número 4 de Romanos, nós vamos entender acerca da justificação exemplificada. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai usar exemplos, e ele vai pegar a vida de Abraão e de Davi como exemplo, para ministrar acerca da justificação. Versículo de número 1 diz assim até o versículo de número 12, vamos lá, acompanhem comigo em nome de Jesus. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? É uma pergunta, termina com ponto de interrogação. Versículo 2: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Aqui eu já faço uma pergunta que você não precisa responder, porque nós vamos respondermos juntos. Abraão foi justificado no Antigo Testamento pela fé ou pelas obras, ou pela sua obediência? Interessante, boa pergunta, porque a palavra do Senhor vai nos deixar muito claro. Abraão foi justificado mediante a sua obediência, ou porque ele creu em Deus? Então essa é a questão, é isso que Paulo está aqui questionando e perguntando e trazendo esse assunto, para trazer mais luz e mais clareza. Ele diz, versículo 2: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Então ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido justificado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, está falando de Abraão, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele, Abraão, é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Uau! Aqui no versículo de número 12, ele fala, terminando aqui nesse versículo 12,
que Abraão, ele é pai tanto dos circuncisos quanto dos incircuncisos na fé. Ele é pai tanto dos judeus quanto dos gentios. Não tem essa distinção. E nós vamos entender o porquê. Então, para nós iniciarmos aqui no versículo número 1, portanto, o que diremos ao nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele não tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele vem trazendo aqui a justificação pela fé exemplificada, ou seja, ele vai trazer exemplos da vida de Abraão e exemplos da vida de Davi, para exemplificar a justificação não por obras, mas pela fé. Ou seja, Paulo está ensinando ao povo, principalmente aos judaizantes, que Abraão e Davi, no Antigo Testamento, foram também justificados pela fé, não pelas obras, não por aquilo que eles fizeram. Então nós precisamos entender que é o seguinte: até o final do capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele trabalhou em duas teses muito bem claras. E quais foram essas duas teses que até o final do capítulo 3 o apóstolo Paulo trabalhou? Primeira tese que o apóstolo Paulo deixou muito claro para nós, até o fim do capítulo de número 3, é que toda a humanidade, ou todos os homens, são pecadores, culpados, diante de quem? Diante de Deus. Primeira tese ele deixou muito claro. Todos os homens, quando a Bíblia está falando de homens, está falando de humanidade, homem e mulher. Todos os homens são culpados, são pecadores e culpados diante de Deus. Ou seja, primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui hoje, mais uma vez, eu e você somos pecadores. Estamos num processo de aperfeiçoamento, para que nós não venhamos nos submeter ao governo do pecado. Quando que nós não nos submetemos ao governo do pecado? Primeiro, quando somos justificados. Eu falei quarta-feira passada que a justificação não é um processo, é um ato, é instantâneo. Porém, quando nós somos justificados, agora nós precisamos dar a resposta correta. Por isso que Paulo deixa muito bem claro, todos os homens são pecadores. Necessitamos ser justificados pelo Senhor mediante a fé. Segunda tese que ele trabalha, e trabalha muito bem, até o final do capítulo de número 3 aqui, a justificação é uma obra exclusiva de Deus. Não tem nada a ver comigo e nem com você. Nós não temos o poder de nos auto-justificarmos. Essa justificação é uma obra exclusiva de Deus, por meio da sua morte expiatória de Cristo Jesus. Então a justificação é uma obra exclusiva de Deus, por meio da morte expiatória de Cristo, e ela é recebida de que maneira? Como que nós recebemos a justificação? Pela fé. Então ela é recebida exclusivamente pela fé. Quando que nós nos tornamos justos? Quando nós cremos no Senhor, quando nós nos tornamos justos, quando nós cremos mediante a fé em Cristo Jesus. Somos então instantaneamente justificados pelo Senhor. Isso está muito claro. Então, a grande questão aqui agora, nesse capítulo de número 4, é que o apóstolo Paulo, ele precisa responder essa mensagem que ele está sustentando, e trazendo essa sustentação lá no ensino no Antigo Testamento também. Porque no Novo Testamento está fácil para nós. É pela fé, mediante
a graça de Deus, é pela fé em Cristo Jesus, somos justificados, ponto. Tem como retroceder essa justificação? Não tem como. Não tem, uma vez justificados para sempre. Perfeito aqui. Então agora Paulo tem que sustentar esse ensino agora lá no Antigo Testamento. Porque ele está falando com quem? O povo judeu também. Ele está falando com uma classe que está confrontando, debatendo acerca desse assunto. Porque para eles, o exemplo que eles têm de Abraão, no entendimento deles, é que o pai da fé, né, Abraão, foi justificado mediante a obediência que ele teve a Deus. E Paulo vai trazer muito mais clareza acerca desse assunto. Ou seja, o que acontece? Os rabinos, eles ensinavam que Abraão, o pai da nação judaica, né, ele havia alcançado a salvação por sua obediência à lei, mesmo antes dela ter sido dada. Porque na época de Abraão, a lei não havia sido dada ainda, mas eles ensinavam que Abraão foi justificado porque ele obedeceu à lei. A pergunta é: como vamos obedecer a algo que nós não conhecemos? Então eles supunham que nada de maligno tinha sobre a vida de Abraão, ou seja, que ele não era pecador. Para os rabinos sustentarem essa tese, era que estavam dizendo que Abraão era um homem perfeito, sem pecados. Mas se nós estudarmos a história de Abraão, nós vamos entender que Abraão pecou, e pecou muito. Não foi pouco, pecou muito, né? Então, eles acreditavam que Abraão viveu como o mais íntegro entre os íntegros. Era isso que os rabinos defendiam, essa tese. Ou seja, ele foi o mais íntegro dos íntegros na obediência perfeita da lei. Mas agora nós vamos entender um pouquinho mais. E como recompensa, né, dessa integridade, dessa obediência à lei, né, de uma obediência perfeita, os rabinos acreditavam que, como recompensa, Deus escolheu Abraão e o justificou. Será que é isso mesmo? Será que foi dessa maneira? Será que foi isso que aconteceu? Então agora nós entramos em ação. Agora Paulo entra em ação, não nós. Paulo entra em ação. E o que Paulo vai fazer? Vai desfazer essa falácia, vai desfazer esse argumento, provando que a salvação é somente pela graça, não é pela obediência à lei. Ele fala que ele vem com um argumento quebrando, né, desfazendo esse argumento deles, falacioso, e ele diz que a salvação é somente pela graça e não pelo mérito. E isso também na antiga aliança, isso também lá no Antigo Testamento. Ele vai dizer: não, a salvação é pela graça, não é pelo mérito. Desde a antiga aliança, desde a antiga dispensação, Paulo vai defender que a salvação é pela graça. Ou seja, eu e você não temos mérito algum no que se diz a respeito de justificação e salvação, porque quando somos justificados, somos salvos. Paulo diz: não, nós não temos mérito nenhum, de forma nenhuma, né? Então, para deixar o seu argumento irresistivelmente mais claro, esse veterano, né, veterano já ali, apóstolo Paulo, ele busca o quê? Ele busca um exemplo de justificação pela fé lá no Antigo Testamento. Agora ele vai buscar lá um exemplo dessa justificação, para provar que a salvação sempre foi alcançada da mesma maneira, do mesmo modo. Ele estava dizendo assim:
O nosso Deus e Pai não é bipolar. De uma hora ele faz de um jeito, outra hora ele faz de outra forma. Numa aliança ele faz de uma maneira, na outra aliança ele faz de outra maneira. Não! Ele continua agindo da mesma maneira. Então agora o apóstolo Paulo, ele traz a figura de Abraão. Por que Abraão? Porque é o patriarca, o ilustre patriarca, né, dos patriarcas. E ele traz o exemplo de quem? De Davi, o mais ilustre dos reis de Israel. Então ele pega duas pessoas que marcaram a geração. E ele quer fazer o quê? Trazer o exemplo daqueles que haviam sido justificados pela fé também. Então nós vamos entender o quê? Que esse capítulo de número 4, Paulo vai simplesmente bater no mesmo argumento, vai intensificar esse argumento, que a justificação é pela fé e não é pelas obras. Tudo aquilo que ele veio falando no capítulo de número 3, no capítulo 4, ele vai reafirmar. Ele vai confrontar eles de tal maneira que agora ele vai trazer exemplo do patriarca e do maior rei de Israel, o nosso querido Davi, rei Davi, né? Então, ele vai trazendo isso para quê? Provar o óbvio, que não é nenhuma novidade, muito pelo contrário, que é uma doutrina profundamente arraigada e edificada lá no Antigo Testamento. Essa doutrina qual é? A doutrina da justificação pela fé. Então o que nós aprendemos? Primeiro ponto, é um erro assumir que o Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e no Novo Testamento as pessoas são salvas pela fé. Isso é um erro grotesco, é antibíblico, é heresia. Então nós precisamos entender que é um erro assumir que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e no Novo Testamento agora elas são salvas pela fé. Por isso Paulo trouxe exemplo lá do Antigo Testamento. Por que ele pega o exemplo de Abraão? Primeiro, porque Abraão é o pai da nação de Israel. Simples assim, só porque Abraão é o pai da nação de Israel. Segundo ponto, por que apóstolo Paulo pega Abraão como exemplo? Porque os rabinos ensinavam que Abraão havia sido justificado por suas obras de justiça. Não, ele obedeceu a Deus de uma maneira perfeita, que então, após a sua obediência, Deus o justificou. Será? Vamos ver nos textos bíblicos, né? Por quê? Alguém está com a Bíblia aí? Vamos lá. Alguém pode ler, por gentileza? Pegar o microfone e ler. Gênesis, capítulo de número 22, versículo 15 ao 18. Gênesis, capítulo 22. Deixa eu abrir aqui também. Gênesis, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 18. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho. Segura aí. Olha a história que os rabinos trazem para o apóstolo Paulo. Eles vêm então justificando, a tese deles tem como base, embasamento, essa palavra. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por fazer o que Abraão fez, ele não negou o seu único filho. Ou seja, ele obedeceu, ele fez uma obra linda, maravilhosa. Versículo 16, o que vai dizer? 17. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu
e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. 18. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Uau! Tem um argumento bíblico aqui, não tem? Sim ou não? Por você ter feito o que você fez, não negando seu único filho, então esteja certo que eu te abençoarei os seus descendentes, serão numerosos, tão numerosos quanto as estrelas do céu. A sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos serão abençoados. Por quê? Porque você me obedeceu, ou seja, ele obedeceu ao Senhor, ele cumpriu, ele jurou, ele foi fiel a Deus, não negou, entregou o seu único filho. Então agora os rabinos diziam, por ele fazer essa obra gloriosa, então Deus o escolheu para ser justificado. E não para aqui. 26, Gênesis, capítulo 26, do versículo 2 ao versículo 5. Os rabinos, eles citavam esses versículos para provar que Deus havia abençoado Abraão por causa da sua obediência. Então agora eles trazem mais versículos. Gênesis 26, do 2 ao 5. Os rabinos citavam esses versículos de Gênesis 22, do 15 ao 18, e Gênesis 26, do 2 ao 5, para quê, pastor Tiago? Para provar que Deus havia abençoado Abraão por causa de sua obediência. Vamos lá, vamos ler. Gênesis 26, do 2 ao 5. Por favor, Miriam. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. O Senhor aparece então a quem é Isaque e dá uma ordem: não desça, né? Permaneça, procure estabelecer-se na terra que eu lhe disser, que eu indicar. Continua, versículo 3, Miriam. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e eu o abençoarei. Segura aí. Deus estava falando assim: obedeça, que eu vou te abençoar. Obedeça, porque então você vai ser justificado. Era isso que os rabinos ensinavam. E eles traziam esses versículos. Continuando. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Uau! Tornarei 4, Miriam, isso. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Olha aí, que argumento forte que os rabinos tinham. Porque Abraão obedeceu e guardou os meus preceitos, e guardou os meus mandamentos, e guardou os meus decretos, e guardou as minhas leis. E foi por isso que os rabinos ensinavam e justificavam que Abraão havia sido justificado pela obediência. E agora? O que fazer, o que falar? Apóstolo Paulo, então, agora, com toda a sua sabedoria, com toda a sua elegância, ele vai trazer um ensinamento aos rabinos, ensinando que os rabinos ainda não haviam percebido que esses dois versículos, né, que nós lemos, de Gênesis 22 e 26, não se referiam a uma vida de obediência de Abraão depois da justificação. Paulo está dizendo assim: essa vida de obediência não foi depois da justificação.
essa vida de obediência, essa resposta que você deu, que você obedeceu, que você guardou os preceitos, que você guardou os mandamentos, que você guardou os decretos, que você guardou a lei, não foi depois da justificação. Paulo diz, foi antes de ele ser justificado. Isso foi só uma resposta, porque ele já havia sido justificado. Aonde está isso na Bíblia, pastor Tiago? Alguém pode ler? Gênesis, capítulo 15, e versículo 6. Gênesis, capítulo 15, isso lá no Antigo Testamento, na Antiga Lei, Antiga Aliança, perdão. Gênesis capítulo 15 e o versículo 6 diz o quê? Vamos lá. Espera aí, pega aqui ó, o microfone, por favor. Tá ligado. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Uau! A minha tradução diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Capítulo 15, antes do versículo 22 e versículo 26. Antes de ele dar aquela resposta, está muito claro. Abraão creu em Deus, e por ele crer no Senhor, isso foi creditado como justiça. O que é ser creditado como justiça? É ser justificado pelo Senhor. Uau! Então, está muito claro para nós, que ele foi justificado, e por ser justificado, ele deu a resposta de obediência ao Senhor. Por ser justificado, ele guardou os mandamentos, os preceitos, a lei. Por ser justificado, ele creu no Senhor e foi imputado justiça, e então ele obedeceu e entregou o seu único filho ao Senhor como sacrifício. Por ser justificado, ele confiou plenamente no Senhor. Ele não confiou no Senhor para ser justificado. Ele foi justificado, e por ser justificado, então ele obedeceu ao Senhor. Ele creu no Senhor. Está muito claro isso. Então, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 8, nós vamos entender o quê? Que Abraão foi justificado pela fé, não por obras. Abraão foi justificado pela fé, lá no Antigo Testamento. Então Deus continua sendo o mesmo. Então a palavra se cumpre, quando diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele permanece o mesmo, santo, perfeito, incorruptível. Ou seja, a justificação não é uma conquista humana, mas é uma dádiva divina. É um presente de Deus a justificação. É uma dádiva divina. A justificação não resulta do mérito, mas é obra da graça de Deus. O que nós fizemos para sermos justificados? Cremos no Senhor Jesus Cristo, só isso. E era só isso que necessitamos e que precisamos, é crer no Senhor. Lembra quando Jesus é interrogado pelos discípulos? Mas Senhor, então mostra-nos qual é a tua obra. E a obra é essa, que vocês creiam naquele que o Pai enviou. Está tudo conectado com o crer. Fé, a fé. Então, o que nós entendemos? Que a justificação não é o que recebemos por mérito próprio. Isso não é justificação, mas é o que recebemos pelos méritos de Cristo Jesus.
É por meio de Cristo que nós recebemos essa justificação. Então nós precisamos entender que a salvação não é um troféu que ostentamos como um prêmio do nosso mérito. Não. A salvação é um dom que recebemos apesar do nosso mérito. O que nós merecíamos? 3:23, Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se fomos destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus, o que nós merecíamos? A morte eterna. Mesmo merecendo essa morte, nós recebemos o dom de Deus, por meio de Cristo, através da fé. Ou seja, a salvação é o dom que recebemos, apesar do nosso mérito. É um presente de Deus. Nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a vida eterna. Então aqui nós precisamos destacar algumas verdades, que vai estar relacionado ao versículo 1 e versículo 2. Nós vamos entender que, primeiro, a justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. A justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. Versículo de número 3: e acrescentou: tu não me deste filho algum, servo. Estou em Gênesis. Romanos, capítulo 4 e versículo de número 3, diz assim: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Ou seja, a justificação pelas obras entra em total contradição no homem e não em Deus. A justificação, quando está relacionada ao homem, coloca o homem como centro, ela está totalmente contrária à palavra de Deus, porque a justificação vem do próprio Deus. Do versículo 3 ao versículo 5, que nós lemos, vai falar assim, vai nos ensinar que a justificação pelas obras, ela situa a base da salvação no merecimento humano. Ou seja, se nós tratarmos a justificação da salvação, situarmos essa salvação no merecimento humano e não na graça de Deus, nós vamos estar ministrando totalmente contrário à palavra do Senhor. Vai estar dando ênfase ao homem, vai estar dando ênfase àquilo que ele faz, aquilo que ele fez, e na verdade o homem não fez nada. Quem fez foi a graça de Deus, é o Senhor, é uma dádiva de Deus. Não está relacionado àquilo que nós fazemos, está relacionado àquilo que Ele fez por nós. É aquilo que o Senhor fez por nós. Então nós precisamos entender o quê? Que não somos justificados por sermos piedosos. Não somos justificados por sermos piedosos. Somos justificados apesar de sermos ímpios. Porque antes de sermos justificados, éramos ímpios. Vivíamos contrário à palavra e à vontade de Deus. Vivia contrário à lei de Deus. Então nós éramos ímpios, e ao sermos justificados, nos tornamos filhos de Deus, e não mais ímpios. Nos tornamos, como diz o livro de Tiago, a carta de Tiago, amigo de Deus, e não inimigos de Deus. Por isso que Tiago diz que quando nos tornamos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. E quando nos tornamos amigos de Deus, nos tornamos inimigos do mundo. Esse inimigos do mundo está relacionado a não ser governado pelas coisas do mundo.
Não é que não vivemos, sim, estamos nessa terra, estamos de passagem nessa terra, precisamos levar esse evangelho para as pessoas que ainda não receberam essa vida gloriosa, mas não podemos ser governados, moldados por aquilo que eles estão sendo moldados, porque senão seremos conhecidos como inimigos de Deus. E era isso que Paulo estava refutando os rabinos. A justificação não é um ato de recompensa do mérito, mas é uma decisão livre da graça divina de Deus. Deus decidiu, por sua infinita bondade e sabedoria, nos justificar, mesmo sendo inimigos dele. Isso é amor. Isso é graça de Deus. Isso é soberania de Deus. Ele decidiu, na sua infinita sabedoria, nos salvar, nos resgatar, através da sua graça divina, mesmo não sendo merecedores. Entenda, nós não somos merecedores, irmãos, de receber essa graça. Ninguém é merecedor de receber tamanha graça, tamanho presente de Deus. Agora nós recebemos, e se agora recebemos, então precisamos viver uma vida que edifique, que responda de maneira correta, que glorifique a esse Deus, porque o nosso padrão é celestial, não é terreno. Do capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 8, vai falar assim: Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita a justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Uau! Agora o apóstolo Paulo muda de Abraão e vai para Davi. E ele pula de Gênesis 15, 6 e vai para Salmos 32, do 1, verso 1 e verso 2. O que diz em Salmos 32, versículo 1 e 2? Vamos lá, me ajudem, por favor. Som. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões. Oi, Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Uau! Então o que o salmista Davi está falando aqui? Como é feliz aquele que é justificado pelo próprio Deus. Por que ele está falando isso? E por que o apóstolo Paulo traz o exemplo de Davi? Por que ele fala que a justificação não é por obras, mas sim pela fé? Primeiro ponto, por quê? Porque Davi adulterou com Batseba. Se fosse por obra, já estava lascado aí. Davi adulterou com Batseba. Davi mandou matar o seu marido, Urias. Terceiro, Davi escondeu o seu pecado. Então, não tem como sermos justificados por obras. Por quê? 2 Samuel, pastor Kelly, em capítulo do número 11. 2 Samuel. Capítulo de número 11. Do 1 ao 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou
para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar, saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que o trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Continuar? Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Hitita. Aqui a gente vê então, de fato, como Davi planejou a morte de Urias. Após frio e calculista, após o quê? Após ter relação sexual com a esposa de Urias, né? Então ele calculou de maneira fria, né? Planejou o quê? A morte desse soldado. Então nós vemos o quê? Que se Davi fosse julgado por suas obras, ele seria salvo? Ele seria justificado? De maneira nenhuma. Davi seria condenado. Se Davi fosse tratado segundo os seus méritos, ele receberia morte e não o perdão. Se eu e você, se nós fôssemos receber, né, segundo os nossos méritos, nós iríamos receber a morte também, e não o perdão de Deus. Por isso que não é pelos méritos, não é pelas obras, mas é pela fé. Deus, em vez de condenar Davi, o que ele fez? Perdoou. Deus, em vez de atribuir culpa a Davi, o que ele fez? Ele atribuiu justiça divina. Deus, em vez de expor o seu pecado, o que ele fez?
cobriu. Deus, em vez de deixá-lo viver esmagado pela culpa, o que Deus faz? Deus oferece-lhe gratuitamente o bem, a bem-aventurança, a bem-aventurança do perdão e da justificação. É por graça, é por fé, é por fé. Então nós precisamos entender que está muito bem claro que não é por obras, é pela fé. Se fosse por nosso mérito humano, irmãos, era isso que Paulo estava dizendo para aqueles rabinos. Se fosse por mérito humano, nós não receberíamos de maneira nenhuma, jamais nós iríamos receber o perdão de Deus. Nós iríamos receber como condenação a morte eterna. Então, isso fica muito bem claro para nós. Agora Paulo vem do versículo de número 9 até o versículo de número 12, onde eu quero terminar hoje. Ele vem falando o quê? Que Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Não foi pelo ritual circunciso. Então significa que nenhum ritual vai te salvar. Não vai ser nenhum rito, nenhum ritual, nada externo que vai te salvar. Ele vem trazendo mais a palavra de Deus. Ele deixa muito bem claro que Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Por quê? Porque de acordo com a doutrina rabínica, Deus perdoa somente o indivíduo circuncidado lá no juízo final. Se só os circuncidados, só os judeus. Gentios estavam condenados à morte. Então Paulo precisa mais uma vez trazer mais uma rodada de explicações. E ele vai deixar claro que não é pela circuncisão. Ninguém é salvo pelo ritual da circuncisão, pelo ato da circuncisão. Número 1, Paulo vai falar o seguinte: a circuncisão não é a causa da salvação ou da justificação, mas ela é a consequência da justificação. Ou seja, os judeus, por serem justificados, então agora eles foram o quê? Circuncidados. Mas os rabinos argumentavam ao contrário. Eles argumentavam que primeiro eles eram circuncidados para depois eles serem justificados. Mais uma vez, eles estão colocando as obras na frente da fé. De maneira nenhuma, isso não existe, irmãos. Então Paulo vai provar pelas escrituras. E ele traz lá o Gênesis 15:6 que nós lemos. Abraão creu, e isso foi creditado como justiça na vida de Abraão, né? Então, a justificação não está baseada na circuncisão. E graças a Deus por isso. E Deus seja louvado por isso. Então, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, os sacramentos não são a causa da salvação, mas a sua consequência. Os sacramentos não são a causa da salvação, mas a consequência. Ou seja, o que são os sacramentos? São apenas símbolos da salvação, mas elas não podem produzir salvação. O se batizar, o ceiar, o participar, o estar na comunhão do corpo, não salva. O que salva é Cristo, mediante a fé. Mas por sermos salvos, então agora nós nos batizamos, participamos da ceia, participamos dos cultos, participamos do estudo, temos desejo de aprender, participamos da comunhão do corpo. Por quê? Por sermos justificados. E não é por fazer isso que nós vamos ser justificados, é o contrário. Nós fazemos, estamos aqui porque fomos justificados. Então agora, do capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17, o que Paulo vai ensinar? Que Abraão agora ele foi justificado pela fé e não pela lei. Ele fala que a justificação é pela fé, a justificação não é pela circuncisão, e agora ele vai dizer que a justificação não é pela lei,
Está confrontando os rabinos, irmão, na palavra. Confrontando o engano na palavra. E agora ele traz o quê? 3 argumentos para provar que Abraão não foi justificado pela lei, mas pela fé. O primeiro argumento é o argumento histórico, é a história. No versículo 13. Davi convidou para comer e beber e embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. No primeiro ponto, nós vamos entender que, de fato nenhum, a história é muito clara. Não tem como ser justificado pelas obras. Paulo está sendo repetitivo ali. Porque a repetição traz o quê? Filipenses 3:1? Segurança. Não me preocupo de falar as mesmas coisas, diz Paulo. Porque a repetição, o falar as mesmas coisas vai trazer segurança. E é isso que ele está fazendo aqui, ele está batendo no mesmo martelo. E ele diz assim que Gálatas 3,17 vai deixar muito claro para nós que Abraão não poderia ter sido justificado pela lei. Por quê? Porque a lei foi dada 430 anos depois do patriarca. 430 anos depois que a lei foi dada a Moisés. Então não tinha como ser pela lei, impossível. Não tinha como. Como que ele poderia ter sido justificado por uma lei que ele nem conhecia e que não havia sido dada ao povo ainda? Não tem embasamento bíblico, não bate as contas. E se nós hoje perguntarmos acerca da doutrina da justificação, a doutrina da salvação, vou te dizer que tem muitos crentes que têm anos e anos e anos de igreja e não sabem. A doutrina da salvação, a doutrina da justificação, não sabem porque não é ministrado, porque não é ensinado. E aí muitos pensam que são salvos pelo fazer, eu tenho que fazer, e eu me torno escravo do serviço. E não é pelo serviço, muito pelo contrário. Eu faço o serviço que faço por ser salvo pelo Senhor. É diferente, entendimento é diferente. Argumento número 2 que ele fala, o primeiro argumento é pela história. E segundo argumento é pela linguagem. Paulo vai usar várias linguagens, como por exemplo, lei e promessa, fé, ira, transgressão e graça. Ou seja, Paulo vai deixar muito bem claro que a lei e a promessa não podem funcionar simultaneamente. Não tem como funcionar a lei e a promessa juntos. A lei e a promessa pertencem a categorias diferentes, elas são incompatíveis. Por quê? Porque a lei vai exigir o que de mim? Obediência. E a promessa vai requerer de mim o quê? Sou salvo pela fé. Então, elas são incompatíveis, porque a lei vai exigir obediência e a promessa vai requerer fé. Pronto. O que precisamos para ser salvos? Fé. Fé no quê? No Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo. E terceiro argumento que Paulo usa para refutar de vez, logo acabar com tudo, que é do versículo 16 e 17, já estamos lá na frente já. Deixa eu pegar aqui Romanos. Eu li o texto errado antes, estava errado. Romanos capítulo de número 4 e o versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantido a toda a descendência de Abraão, e não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos. Paulo desenvolve agora um argumento teológico. Ele diz que a salvação, vai deixar claro o versículo 17, eu quero ler também,
como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Pai de muitas nações, ou seja, não somente dos circuncisos, mas também dos incircuncisos. Não somente dos judeus, mas também dos gentios. Ele é pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Ou seja, a salvação não se destina apenas aos judeus da circuncisão, mas também aos gentios da incircuncisão, que não foram circuncidados, que é onde nós entramos na história. Fazemos parte dessa salvação, desse reino e dessa família. Abraão não é apenas o pai dos judeus circuncisos, mas também agora ele é pai dos crentes gentios e incircuncisos, pai na fé. Ou seja, para nós finalizarmos, somente o evangelho da graça e da fé pode unir, abrindo a porta para os gentios e igualando todo mundo aos pés da cruz de Cristo. Somente o evangelho da graça de Deus tem esse poder de nos unir, abrindo essa porta para os gentios e nos igualando com os judeus num mundo onde todo mundo, aliás, igualando todo mundo, né? Gentios e judeus aos pés da cruz de Cristo. Uau! Então não tem maior e menor, não tem melhor e pior. Somos todos iguais. Lembra da aula passada ou retrasada? Eu não me recordo, que é uma régua do nível de todos estamos aqui iguais. Nivelou, essa justificação nos nivelou de formas iguais, de forma igual. Não tem o que é justificado e tem uma justificação maior, não existe isso. Um grau de justificação maior do que o outro, não existe isso. A pessoa que foi justificada há 30 anos e a pessoa que foi justificada há 10 minutos são iguais. Estão todos na mesma régua. Todos salvos diante de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça. É um dom, é um presente, para que nenhum homem se vanglorie de si mesmo, mas que glorifique a Deus. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus? Então, Paulo está falando muito de justificação. Quarta-feira que vem nós vamos terminar esse capítulo 4, e nós vamos entrar de cheio no capítulo de número 5, que vai falar acerca da paz e da alegria. Paz e alegria por qual motivo? Por sermos justificados, é óbvio. Então, oremos ao Senhor, o Rei da Glória. Querido Deus e Pai, como é bom, Senhor, aprender da Tua Palavra. Que o Senhor ministre nossas vidas de maneira tão profunda, Senhor, que nós não venhamos a nos permitir ser enganados, Senhor, que nós não venhamos permitir ser alimentados pelo engano, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento dia após dia, Senhor, que possamos amadurecer como igreja de Cristo, entendendo que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, abençoar a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, que possamos sair daqui transbordando de alegria, entendendo, Senhor, que fomos justificados não por méritos humanos, mas pela fé no Senhor, que foi o Senhor quem nos resgatou do império das trevas, da morte eterna, da condenação eterna, o Senhor quem nos resgatou e removeu a ira de Deus sobre nós, que estava sobre nossas vidas. Te damos honra, glória, louvor e adoração, Pai. Muito obrigado por nós fazermos parte dessa família, desse reino, Senhor. Que possamos dia após dia crescermos no entendimento, crescermos e aprendermos com a Tua Palavra, crescermos na unidade da fé, crescermos em fé, Senhor. Que o Senhor possa moldar o nosso coração segundo ao Seu coração. Que o Senhor possa nos fortalecer e nos edificar. Que nada do que é externo, nenhum barulho externo possa nos tirar do Teu propósito, Senhor. Que os nossos olhos estejam somente no alvo que é Cristo Jesus. Pai, nós Te damos toda a honra e toda a glória. Te agradecemos por mais esta quarta-feira, por mais este estudo. Que o Senhor nos leve em paz com a Tua graça, Senhor. Nos proteja, nos guie dia após dia, nos direcione em todo o tempo, Espírito Santo de Deus. Nos dê a sabedoria necessária, Pai, para que quando nós possamos abrir nossas bocas, nós possamos compartilhar vida e vida em abundância. Vida de Deus e a vida eterna.
Que o Senhor abençoe a cada vida que aqui está hoje. Que o Senhor abençoe a cada vida que vai ouvir e vai estudar e meditar nesse estudo. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, aprender, Senhor, essa doutrina tão gloriosa e maravilhosa que é a doutrina da justificação. E que não sejamos mais enganados por falsos profetas, por pessoas que estão com o seu coração corrompido e estão sempre tentando manipular pessoas, mas que sejamos conduzidos e levados pelo Teu Espírito Santo de Deus e fundamentados na Tua Palavra, na Bíblia Sagrada. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Aleluia!